Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns detalhes aqui da arquitetura do Atmega 328, que é usado na placa Arduino Uno, e também a gente vai aprender a manipular as portas digitais do Arduino. Então aqui à direita eu tenho ali o diagrama da arquitetura do Atmega 328. Então, nitidamente, a gente tem aqui uma arquitetura Harvard, porque eu tenho memória de programa separada da memória de dados. A gente tem aqui uma CPU com arquitetura AVR de 8 bits. Vou dar um detalhe sobre isso no próximo slide. Essa CPU ela consegue executar 131 tipos diferentes de instruções. E uma particularidade muito importante aí dessa arquitetura AVR é que ele executa uma instrução por ciclo de clock. E esse microcontrolador Atmega 328, ele pode chegar até 20 milhões de instruções por segundo, né? São 20 MIPS. Essa particularidade dessa arquitetura AVR faz com que esse microcontrolador ele possua um baixo consumo de energia comparado a outros aí de arquitetura 8 bits. Então, isso varia aqui de 0,1 microampere até 200 microampere para 1 MHz. Aqui no diagrama a gente pode perceber ainda as portas D, B e C, né, que podem ser usadas como portas digitais, tanto de entrada como de saída. A gente tem aqui os periféricos de comunicação, os ART, SPI, TWI, que é compatível com o I2C. O microcontrolador possui dois timers de 8 bits e um de 16 bits. Aqui a gente tem o periférico de conversor analógico digital, que pode ser de até 10 bits. E a gente tem um comparador analógico também nesse microcontrolador. Aqui está a memória EEPROM, que a gente pode usar para guardar algumas variáveis. É uma memória não volátil. Esse microcontrolador também possui dois osciladores internos, um para o Watch Dog Time de 128 kHz e ele tem um de 8 MHz para o microcontrolador que pode ser dividido aí por 8, então você tem a opção de ou usar 8 MHz ou 1 MHz. Ele tem aqui também algumas tecnologias de inicialização, como Brownout e Power On Reset. É um microcontrolador também que pode ser depurado. Aqui a gente pode ver de forma mais detalhada o diagrama aqui da CPU AVR. Então, como dito anteriormente, é uma CPU de 8 bits, arquitetura Harvard, com conjunto de instruções do tipo RISC. E uma particularidade muito importante aqui desse AVR é que o acumulador, né, que geralmente a gente tem aqui um registrador denominado acumulador, que armazena o resultado da unidade lógica aritmética. Nesse microcontrolador a gente tem 32 registradores do tipo W. 32 registradores acumuladores. E outra particularidade é que ao invés de ter uma memória separada como pilha de interrupção, que geralmente tem um tamanho reduzido em outros microcontroladores, essa arquitetura AVR ela utiliza a própria memória de dados para alocar a pilha de interrupções. Então, com isso aí a gente tem a vantagem de ter um tamanho ampliado aí da pilha de interrupções. Então aqui a gente tem a pinagem do microcontrolador Atmega 328. É possível aqui utilizar 23 pinos como entrada ou saída digitais, que vai ser o tema que a gente vai ver daqui a pouco. E todos esses pinos possuem resistor interno tipo UAP, né, que podem ser ativados aí via software. Ele tem 6 entradas analógicas, então a gente pode ver aqui numerado, né, a DC0 até a DC5 na porta C. Aqui a gente tem os pinos de alimentação, mais e menos. Aqui a gente tem a referência do conversor analógico digital. Aqui a gente tem mais um pino de alimentação que deve ser ligado no terra. E aqui a gente tem a alimentação do conversor AD. Se for igual a tensão de alimentação do microcontrolador, a gente deve interligar isso aqui em VCC, no mais, geralmente mais 5 volts. Então todos esses pinos aqui das portas B, C e D, eles podem funcionar tanto como
entrada quanto saída digitais, e a porta C pode ser usada também como entrada analógica. Tudo que a gente vê aqui com barra é que, na verdade, aquele pino possui mais de uma função. Como, por exemplo, a gente está vendo aqui que o pino PC6, ele tanto pode ser uma entrada e saída digital, né, da porta C, quanto o pino reset. Da mesma forma, se você estiver utilizando um cristal externo, os pinos aqui PB6 e PB7 vão estar interconectados a esse cristal. Então, pessoal, quando a gente está usando aqui agora a placa Arduino Uno, né, que contém ali o Atmega 328, a gente tem que ter a consciência que fisicamente alguns daqueles pinos já estão aqui conectados, já tem a função pré-definida. Por exemplo, a placa já vem com um cristal de 16 MHz ligado ali nos pinos que eu disse aqui anteriormente, né, nos pinos 9 e 10 do microcontrolador. Então é uma coisa que você não consegue alterar. Você não poderia, por exemplo, utilizar o oscilador interno ou então atingir a velocidade máxima aqui do Atmega 328, que é de 20 MHz, a menos que você vá lá e troque o cristal da placa. O botão reset também ele já vem implementado na placa, então a gente, de certa forma, perde um pouquinho aí nessa flexibilidade de usar o máximo possível ali de funcionalidade no microcontrolador. Por outro lado, a gente ganha bastante tempo aqui na hora do desenvolvimento, né? Que essa é a intenção aqui da plataforma Arduino. Ao invés lá de 23 entradas e saídas digitais que a gente poderia ter usando o Atmega 328, e na placa Arduino a gente tem nessa parte superior aqui os pinos que podem ser utilizados como entrada e saída digitais. Então a gente tem 14 pinos de entrada ou saída digitais, numerados aqui de 0 até 13. Então vamos agora aprender realmente a utilizar essas entradas e saídas digitais, né? Primeiro, para que uma saída ou entrada digital? Aqui eu listei alguns exemplos, né? A lista é muito longa, mas como saída digital a gente pode utilizar ali um pino para estar acionando uma lâmpada, acionando um motor com a devida interface, né, de compatibilidade de potência. A gente pode ativar display de 7 segmentos, LCDs e uma infinidade de outros dispositivos digitais. Como entradas, a gente pode estar interligando botões, teclados matriciais e alguns sensores digitais, como sensor de presença, temperatura, nível, dentre outros. Agora falando um pouquinho do código, né? Como que eu posso configurar, alterar o nível lógico de uma saída digital e fazer a leitura de um nível lógico de uma entrada digital. Então, a gente tem aqui basicamente 3 funções lá no Arduino. A primeira é a função pinMode, eu passo como parâmetro o pino e o modo. O pino eu vou selecionar lá de 0 a 13, de acordo lá com a placa Arduino, qual o pino que eu vou querer acessar. E o modo, esse vai ser uma entrada, eu coloco input, uma entrada com a ativação do resistor de pull-up, eu coloco input pull-up, ou saída eu coloco output. A segunda função seria digital read, então ela é utilizada para ler uma entrada digital, e basicamente eu só preciso passar aqui como parâmetro o pino que eu desejo fazer a leitura, e ela vai me retornar high ou low, dizendo ali se está em nível lógico alto ou baixo, respectivamente. A terceira função, eu tenho aqui digital write, então seria para eu alterar o nível lógico da minha saída digital. Eu seleciono o pino, eu passo como parâmetro o pino, e como valor eu passo se eu desejo alterar para o valor nível lógico alto ou baixo, high ou low. Então apenas para lembrar aqui a função do resistor de pull-up, quando eu vou fazer a interface ali com o botão, como é que eu tenho que fazer? Eu preciso de um circuito externo com alimentação, uma resistência e o botão ligado aqui ao terra. Daí eu pego e colho o sinal entre o botão e a resistência aqui para o microcontrolador para uma porta digital. Na hora que eu pressiono o botão, esse sinal aqui vai para o nível lógico baixo. Com o botão aberto, aquilo ali está no nível lógico alto. A vantagem de ter o resistor de pull-up aí internamente no microcontrolador é que esse circuito fica dessa forma.
toda aquela etapa ali já fica interna no microcontrolador. Então, para eu conectar um botão, basta o próprio botão ligado ao Terra. Então, isso traz simplicidade ali para o circuito, porque eu não preciso de uma resistência externa conectada no barramento 5 volts para cada botão. Então, voltando aqui ao exemplo do vídeo anterior, a gente fez lá, de forma simulada, o acionamento de um LED usando o Simu IDE, né, aquele LED que já vem interno lá da placa Arduino. Então, o programa era bastante simples, né? Eu tenho aqui a minha função principal, então, inicialmente eu faço a configuração do LED interno da placa, né? Então ele recebe qual pino seria essa constante, LED built-in, e eu configuro ele como saída. Aqui agora no loop infinito, o que eu faço? Eu uso a função digital write para escrever o nível lógico alto naquele pino. Espero 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Em seguida eu escrevo nível lógico baixo no LED. Então ele fica piscando a cada segundo. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, né? Agora eu vou pegar o exemplo do vídeo anterior, que pisca aquele LED interno da placa, e vou adicionar um LED ao pino 0, a porta digital de pino 0 do Arduino. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Simu IDE, vou inserir ali a placa Arduino, um resistor para limitar a corrente do LED externo e o próprio LED. Vou girar aqui o LED. E vou ligar o catodo do LED ao Terra. Ok. Lá no código do programa, o que eu vou fazer? Na plataforma Arduino, eu vou abrir o código do vídeo anterior e, além do LED interno da placa, eu também vou configurar aqui o pino 0 como saída e vou escrever também a ele aqui nível lógico alto e nível lógico baixo. No pino 0. E vou compilar o programa. Após compilado, eu consigo aqui simular o meu código no Simu IDE. Então eu vou selecionar aqui o endereço do hexadecimal e vamos dar play. Então está lá agora o acionamento de um LED externo. Daí é muito importante observar que a simulação, apesar de ter funcionado, esse resistor aqui é muito pequeno para estar acionando um LED com a porta digital do Arduino. Se vocês lembrarem, ela pode drenar no máximo 40 mA. Se eu pegar aqui os 5 volts menos 0,7 do LED e dividir por 100, vai ultrapassar, vai dar 43 mA. Então eu estaria danificando aí a placa. Então por isso é importante aumentar aquele resistor. O LED também, ele é um dispositivo que funciona aí até 20 mA, geralmente, né? Então o mais correto é alterar o valor dessa resistência aqui para uma resistência de 330 ohms, por exemplo. Ok. Passo 2, o que a gente pode fazer? Vamos agora acionar esse LED externo condicionado ao aperto de um botão, usando um outro pino digital do Arduino. Então vamos fazer uma interface com um botão e para simplificar eu vou ativar o PUAP interno. Então basta na verdade a chave conectada ao Terra. Eu não preciso daquela resistência externa
Vamos ligar aqui no pino 1 então como entrada digital. Então eu volto aqui agora ao meu código. Eu vou ter que configurar agora o pino 1 como entrada. E vou fazer aqui uma função condicional, né? Se digital read igual a low, eu vou acionar o meu LED externo. Caso contrário, eu vou apagar o meu LED externo. Um detalhe importante é que se a gente continuasse utilizando ali, depois vocês podem fazer o teste, a função delay, vocês vão perceber que o programa ia estar travando. Por quê? Quando o microcontrolador executa a função delay, ele na verdade está esperando sem fazer nada, então ele não conseguiria perceber que você pressionou o botão. Então esse aqui é um bom exemplo, né, dessa limitação da função delay. Se a gente quisesse que o LED interno continuasse piscando, então a gente teria que usar um timer para fazer isso. A gente vai ver isso numa próxima oportunidade. Faltou trocar aqui para entrada no pino 1. E também selecionar aqui que a leitura digital é no pino 1. Vamos compilar de novo. Então vamos voltar aqui no Simo IDE. A gente tem que primeiro vir aqui, clicar o terceiro botão do mouse e recarregar o firmware. Então se eu der play, aperto o botão, vocês observam que não funcionou. Né? Por quê? Porque eu não ativei a resistência de pull-up interna daquele pino. Então tem que retornar aqui ao código. E aqui no modo, né, do pino 1 como entrada, eu tenho que colocar input, underline, pull-up. Compilo novamente e agora sim, se eu retorno aqui, recarrego o firmware, ligo o sistema, aperto o botão, LED acende. Então era isso, pessoal.